Olá, bom dia a todos e todas. Muito bem-vindos a mais uma TPC da área de linguagens, aqui da Diretoria de Ensino de São João da Boa Vista. Eu sou a professora Roberta e estarei hoje aqui com a presença do PCNP Luiz Cláudio e também dos nossos colegas da área no chat, PCNP Maria Silvia, PCNP Sérgio e a PCNP Gisele. Na segunda parte da nossa TPC de hoje, nós teremos a participação especial do PCNP João Paulo, da área de tecnologia. Ele nos trará orientações de como utilizar a tecnologia no desenvolvimento da competência leitora. Esperamos que seja uma TPC proveitosa para todos nós. Bom dia, Luiz Cláudio. Bom dia, Roberta. Bom dia, professores, aos professores coordenadores aí que nos acompanham também, toda a equipe escolar. Sempre uma satisfação, como a Roberta já muito bem pontuou para vocês, nós esperamos que essa TPC consiga aí auxiliar ao máximo nas práticas que vocês já muito bem executam aí nas unidades escolares. Então, para começo de conversa, nós faremos a contextualização, que é a mesma que consta na pauta que já foi encaminhada para vocês. Então, para que possamos iniciar esse semestre, né, que na verdade já foi iniciado aí nas escolas, nós vamos retomar alguns pontos importantes com base no compilado de referências para a organização pedagógica, que foi um documento que foi elaborado e disponibilizado pela SEDUC, né, para todas as escolas aí. Então, alguns pontos que são essenciais, básicos para todo esse trabalho pedagógico, nós vamos retomar aqui nessa primeira fala. Como a Roberta já pontuou para vocês, nós teremos a participação do PCNP João Paulo, que vai contribuir com a nossa formação, tratando um pouco sobre o uso das ferramentas tecnológicas aí em prol do desenvolvimento da competência leitora, que é tão essencial e que é tão importante aí para todas as nossas escolas e, logicamente, para os nossos alunos. Bem, em continuidade, vamos aqui então aos objetivos da nossa TPC. Retomar as principais orientações para a organização pedagógica do segundo semestre de 2021, com base em documento elaborado pela SEDUC. Contribuir com o planejamento de ações que proporcione momentos de reflexão aos docentes, para posterior redirecionamento em atendimento às necessidades dos estudantes. Revisitar procedimentos metodológicos no que tange à melhoria da aprendizagem dos estudantes, além da utilização de recursos tecnológicos no âmbito da leitura. Então, como o Luiz Cláudio comentou com vocês, a nossa TPC de hoje está pautada, então, neste documento, né, um compilado de orientações que foi encaminhado pela SEDUC a todas as unidades escolares. Então, nós sugerimos que, caso ainda não tenha lido, tido a oportunidade de ver esse documento, né, pode passar a próxima tela, Luiz, por favor. Ele encontra-se disponível aqui por meio também do Drive, então é interessante depois desse momento retomar, utilizá-lo, fazer um estudo mais aprofundado deste documento. Então, ele é a base para a nossa conversa de hoje. Bem, desde a outra semana, no retorno das aulas presenciais, as nossas escolas fizeram uma ação de acolhimento com os nossos estudantes e os nossos profissionais da escola. E por que o acolhimento é tão importante? Ele é uma atividade pedagógica com uma intencionalidade. De alguma maneira, possibilita que o estudante estabeleça uma relação ressignificada com a escola, transformando até mesmo sua maneira de encarar a vida. Então, neste período, nesse retorno, é extremamente importante que a gente faça esse acolhimento, não só com os nossos estudantes, mas também com os nossos colegas, né? Com os nossos amigos professores também. E por que o acolhimento é tão importante, tão essencial para a escola? Não só neste momento de retomada, mas ele é importante que aconteça sempre que houver a necessidade. Então, a gente vai comentar aqui um pouquinho dos principais objetivos deste acolhimento. Então, o acolhimento, de alguma forma, ele é capaz de promover o desenvolvimento de competências socioemocionais. Então, por meio do acolhimento, além de ter esse desenvolvimento, a gente também consegue perceber como o nosso estudante está emocionalmente. Ainda mais depois a gente ter passado, aliás, ainda estamos, né, nesse período pandêmico, mas principalmente depois desse tempo em afastamento que nós tivemos, tanto dos colegas quanto dos alunos. Então, fazer um diagnóstico, um levantamento
dessas competências socioemocionais será um bom direcionamento ali para as nossas próximas ações. E o acolhimento também, ele proporciona que a gente possa fortalecer vínculos, né? Ainda mais durante esse momento, fortalecer os vínculos com os nossos estudantes. E quando isso acontece, é muito comum a gente também conseguir ativar o sentimento de pertencimento dos nossos estudantes. Então, por isso é tão importante nesse momento a gente ouvir, conversar, ter aquele olho no olho, como a gente costuma dizer, tanto com os estudantes quanto também com todos os outros profissionais da escola. E para que tudo isso aconteça de uma maneira que favoreça a aprendizagem, tanto cognitiva quanto socioemocional, é muito importante a gente também conseguir tornar um ambiente escolar saudável, né? Por meio, então, da escutativa. Então, a gente está em um processo que é importante ouvir o outro, e que ao final dele, a gente não tenha que dar ali soluções ou sugestões, né, para a resolução desses problemas, mas que a gente possa realmente estar atento, estar ali para ouvir e também ser ouvido. E a gente sabe que um ambiente escolar saudável, ele acaba propiciando que o docente consiga ensinar com muito mais qualidade, com muito mais afinco e com uma dedicação ainda maior, e que o nosso estudante, quando ele está nesse ambiente saudável, ele se sente mais seguro, e, ou seja, ele também acaba criando afetividade e também acaba proporcionando, uma aprendizagem mais significativa. E é importante também, nesse processo, identificar expectativas e conflitos enfrentados pelos estudantes. Mais uma vez aqui eu retomo a questão da escutativa, né? E ainda mais pensar que nesse processo muitos de nós passamos por momentos extremamente difíceis, por perdas. Então é sempre importante você poder ouvir quem está ali para conversar com você. E é claro que em casos mais graves a gente depois acaba tendo um outro direcionamento. E também dar as boas-vindas a toda a comunidade escolar, como eu pontuei, né? É muito importante que todos sintam acolhidos, uma comunidade que sente que pode contar com a escola, que ela é ouvida, que ela pertence a essa escola, de alguma maneira ela acaba se tornando muito mais participativa. E como eu comentei, né, no início, esse acolhimento, ele é atemporal. Eu sei que nesse primeiro momento nós fizemos isso com todos da escola, mas ali ao longo do semestre, esse olhar do professor ele é extremamente importante para que ele perceba ali quais são os alunos que, de repente, no momento específico, precisam novamente dessa questão do acolhimento, né? Dessa questão do ouvir, do conversar, dessa questão empática também. Então, o acolhimento, a gente costuma dizer que ele é atemporal, mas que ele tem sempre uma intencionalidade, né? O que é muito importante. Pode passar, Luiz. Bem, eu achei muito interessante essa imagem, porque ela retrata muito, né? Que a gente entende e espera como um acolhimento, né? Que ele, na realidade, é um trabalho coletivo de toda a equipe escolar, ou seja, não é algo que somente uma pessoa irá desenvolver, começando desde a gestão. Então, a equipe gestora, ela tem uma função muito importante nesse caso, que é também formar esses líderes, né, ali das turmas, os professores, de alguma maneira, ser também acolhedora, para que possa propiciar também esse movimento acolhedor dentro da escola. Mas, como a gente fala que é um trabalho, como ele é coletivo, as especificidades e qualidades de cada um da minha equipe, de alguma maneira, isso somado faz com que a gente consiga criar esse ambiente acolhedor. Então, essa questão da escuta empática, da escuta ativa, de você observar, prestar atenção no outro, o que eu posso fazer, de repente, para poder acolher, para poder ajudar, é extremamente importante. Mas é algo que todos façamos juntos, né, Luiz? Exatamente, Roberta. Eu acredito que é como se fossem mesmo as peças de um quebra-cabeça, né? Uma peça é diferente da outra, assim como nós somos uns diferentes dos outros, né? Mas quando unidos, né, logicamente que estamos aí trabalhando para um bem comum, todos com as suas especificidades, como a Roberta muito bem pontuou, mas sempre remando no mesmo barco e no mesmo sentido, né? Obrigada, Luiz. E o documento também, que
foi disponibilizado, ele traz algumas sugestões de alguns instrumentos para que a gente possa conhecer um pouco como está emocionalmente os profissionais e os alunos da nossa unidade escolar. Lembrando também, né, Luiz, que nós temos as ações do Conviva, que sempre auxiliam muito nessa questão do acolhimento, da questão do clima escolar também. Então, fica a sugestão depois, né, juntamente com os vice-diretores das unidades escolares que já desenvolvem esse trabalho do Conviva, também ter um olhar específico aqui para este momento. E a sugestão desses questionários, ele foi elaborado exatamente para cada público-alvo ali da nossa escola. Então, nós temos esses questionários para os professores e funcionários, para os estudantes dos anos iniciais, dos anos finais do ensino fundamental e também para os nossos estudantes do ensino médio e da EJA. E, na realidade, é uma sugestão, é uma forma da gente conseguir, de alguma maneira, fazer um mapeamento emocional da equipe da nossa escola. E, por meio dele, dos resultados, né, desses questionários, a gente propor ações futuras ali com uma intencionalidade. Então, de acordo com o que for observado nesses questionários, os professores podem ali desenvolver algumas competências específicas, ou seja, fazer esse trabalho intencional, esse desenvolvimento dessas competências com a intencionalidade. É claro que esse documento, ele é uma sugestão, ele pode e deve ser adaptado ali para cada momento, para cada unidade escolar, mas é sempre interessante também a gente conseguir fazer esse diagnóstico emocional da nossa unidade escolar, não só pensando na questão do meu estudante, né, não só na questão cognitiva, mas também socioemocional dele e também dos nossos funcionários. Então, é uma ferramenta que pode ajudar muito ali todas as unidades escolares aí no planejamento ali das próximas ações, né, Luiz? Isso mesmo, Roberta. Sempre pensando, né, nessa questão do socioemocional, né, quando o aluno ele se sente ali parte daquele lugar, quando ele se sente ouvido, né, isso facilita, favorece que esse processo cognitivo, né, que essas habilidades cognitivas sejam aí desenvolvidas com maior facilidade por eles, né? Então, é sempre muito importante. E aí, nesse gancho, então, né, o documento, ele também traz esse tópico referente ao planejamento para a melhoria da aprendizagem, né? Acredito que as primeiras semanas, todas as escolas, todos vocês fizeram, né, durante as ATPCs aí, enfim, as reuniões de vocês, uma análise, né, mas que precisa ser muito robusta para que nós possamos, então, planejar o que vamos fazer agora, não só nesse bimestre, mas também durante o semestre, né? Então, o documento diz que é essencial que a escola, primeiramente, resgate os resultados de aprendizagem observados no primeiro semestre, assim como os encaminhamentos do conselho de classe ano-série do segundo bimestre. Então, é justamente isso, né, para que esse planejamento ele seja significativo para os alunos, né, e também para nós, professores, eu preciso saber, né, onde estou e onde é que nós vamos chegar, né, onde é que nós vamos chegar com esses alunos aí em termos de aprendizagem, onde é que eu vou precisar fazer uma retomada e assim por diante, né? O que é um desafio, né? Nós sabemos que por todo esse contexto, as diferenças aí, né, de níveis de aprendizagem são muito variadas dentro de uma mesma turma. Então, isso precisa ser observado, precisa ser levado em consideração para que nós possamos, então, prosseguir e também oportunizar que todos os alunos, né, consigam aí, dentro do seu contexto, avançar no seu processo de aprendizagem. E aí, sempre, lógico, né, tendo como plano de fundo a BNCC, o Currículo Paulista, que dizem o seguinte, né, que é muito importante garantir oportunidades de aprendizagem a todos os estudantes e ainda que cada um avance em seu conhecimento. Como eu disse, né, isso é um desafio muito grande para todos nós. Mas, lógico, que nós sabemos que algumas questões são inerentes, extrapolam aí a nossa governabilidade.
mas aquilo que está dentro do nosso alcance, o que nós podemos fazer, né? Então, trouxemos aqui 2 aspectos que já trabalhamos também em algumas outras ATPCs, mas que são importantes de serem retomados aí, né? Porque eles são a base para todo o nosso planejamento. Então, eu tenho que pensar, né, que todo esse trabalho pedagógico, ele precisa estar pautado nesse princípio de equidade, ou seja, ofertar aquilo que cada um precisa, né? Isso é importante para que justamente tenha significado para o aluno, para que ele se sinta motivado aí a avançar no seu processo de aprendizagem. E isso também inclui as adaptações curriculares, né? Os ajustes que cada um de nós, professores, precisamos, muitas vezes, realizar para que meu aluno ele tenha condição para que eu garanta, na realidade, que ele tenha acesso ao currículo, e isso dentro de um processo, não é? Então, quando eu falo de adaptação, são vários os elementos do currículo aí, não é? Eu tenho as habilidades, eu tenho as próprias atividades, muitas vezes, né, o processo avaliativo também vai ter que ser ajustado à realidade de cada um dos alunos, ao contexto da escola. Então, é sempre muito importante, né, que nós possamos considerar, né, com base nessa análise dos resultados, de tudo aquilo que já foi feito lá no primeiro semestre, mas que às vezes precisa ser redirecionado para que nesse segundo semestre, né, nós consigamos aí atingir o maior número de alunos. E, logicamente, não podemos esquecer dessas 2 dimensões aí que precisam estar atreladas para que nós consigamos aí formar os alunos para o século XXI, que é a formação integral, que o Currículo Paulista retoma, o que está posto lá na BNCC, que é justamente essa articulação entre a dimensão socioemocional e a cognitiva, que é muito importante. A Roberta acabou de pontuar aí para vocês essa importância, então, do acolhimento, para que haja um fortalecimento dos laços afetivos aí com os alunos, para que eles se sintam bem motivados a participar aí das atividades e, logicamente, isso vai causar um impacto positivo na aprendizagem no que tange ao aspecto cognitivo. Então, isso é muito relevante. Gostaria de complementar alguma coisa, Roberta? E nós já percebemos há muito tempo, né, Luiz, o quanto a questão socioemocional impacta diretamente no cognitivo. Então, os professores ali, nesse acolhimento, nessa proximidade maior com os alunos, muitas vezes percebem que o problema cognitivo dele está relacionado ao lado emocional. Então, nós sabemos que os professores fazem um trabalho de resgate mesmo de autoestima desses alunos, e isso acaba impactando. Então, é sempre muito importante considerar exatamente isso que o Luiz Cláudio comentou, considerar, então, essas 2 dimensões para que a gente possa avançar, para que o nosso aluno consiga se desenvolver da melhor forma possível, né, Luiz? Isso mesmo, Roberto. Então, prosseguindo aqui dentro desse aspecto ainda da melhoria da aprendizagem, não podemos deixar aqui, né, de ressaltar, então, dos materiais de apoio ao desenvolvimento do currículo que são ofertados aí pela Secretaria, pela SEDUC. Nós temos aí, no que tange ao programa de recuperação e aprofundamento, os cadernos, tanto cognitivo quanto socioemocional, do Aprender Sempre, né? Nós temos o Aprender Sempre para a língua portuguesa, matemática, e para ciências da natureza agora também, né? Eles já estão disponíveis no site do Currículo Paulista, mas nós colocamos aqui para vocês também os links. Então, todas essas questões, né, da articulação entre os aspectos socioemocionais e cognitivos, esse material já tem essa preocupação de trazer isso, né, para que o professor, logicamente, né, possa estudar ali e fazer as adequações necessárias ali para justamente desenvolvê-las com os estudantes. Não podemos esquecer de como é que esses materiais eles estão estruturados, então, né? Então, só para retomar, nós já falamos em algumas formações, mas acredito que isso vai ajudar vocês não só nas atividades relacionadas ao material Aprender Sempre, por exemplo, mas muitas vezes para aplicar com alguma atividade que eu tenha pego do livro didático, de alguma outra fonte, né? Então, esse material, ele traz essa metodologia, né? Que o primeiro momento sempre precisa ser ali uma sensibilização,
né? Então, eu vou ativar os conhecimentos prévios dos alunos, fazer uma investigação. Logo depois, seria o acompanhamento, ou seja, onde os alunos vão desenvolver essas atividades aí que são sequenciais, não é? Mas com a intervenção do professor, falando um pouquinho ali daquela pedagogia da presença, né? O professor estar ali próximo do aluno, fazendo boas intervenções, né? Para que o aluno possa avançar ali em seu processo de aprendizagem. E no último momento, o material, ele traz ali uma sugestão de avaliação. Então, como é que o professor pode diagnosticar ali como é que o aluno se desenvolveu durante esse processo dessa sequência que ele trabalhou, por exemplo. Então, mais uma vez, nós reforçamos a importância, né, dos professores aí fazerem a leitura, um estudo das recomendações, para que justamente possam aplicar aí essas atividades, né, utilizando aí todo o potencial delas, logicamente, de acordo com as necessidades dos estudantes. E o interessante, Luiz, que dessa metodologia que você apresentou, também é possível aplicar junto ao material currículo em ação. Então, assim, é sempre importante ali no planejamento das nossas aulas, né, quando a gente coloca isso também no plano de aula, a gente considerar o desenvolvimento dessas competências e como que eu posso fazer essa articulação, então, utilizando essa metodologia que o Luiz acabou de falar para a gente, com o que a gente pretende desenvolver. Aí nós aqui também trouxemos, retomamos na realidade, quando falamos sobre o desenvolvimento de duas competências também, da autogestão e a importância da mediação pedagógica. Então, nesse planejamento e também na atuação em si, é importante o professor também pensar, fazer esse acompanhamento, né, pedagógico, dos combinados com os alunos, também pensar nessa questão da devolutiva ao longo do percurso, ou seja, fazer isso durante, né, aí o semestre, não esperar propriamente no final. Sempre é necessário, né, deixar muito claro para os nossos estudantes o percurso dele, para que ele também possa se enxergar, para que ele também consiga reconhecer o ponto de partida onde ele precisa chegar. E é claro, principalmente, né, nesse retorno, reforçar cada aspecto positivo do nosso estudante, ou seja, para cada avanço que ele tiver ali na aprendizagem, por mínimo que seja, a gente poder fazer esse reforço com ele, para que ele consiga se motivar ainda mais em dar continuidade na aprendizagem, né? E aí também é muito importante nesse planejamento intencional a gente utilizar aquela metodologia do SAFE, que está presente tanto no Aprender Sempre, quanto no material do currículo em ação. Por isso que a gente sempre sugere, né, uma leitura dessas orientações que tem nesse material, cujo o objetivo dessas orientações realmente é potencializar o planejamento e a aprendizagem em si, ali na sala de aula. Então, para isso, é necessário esse planejamento dessas atividades, buscando sempre adotar metodologias ativas, pensando sempre nessa questão da intencionalidade e adequando de acordo com o tempo que é necessário para a gente desenvolver esse trabalho, né? E a gente comenta já há muito tempo, e a maioria dos professores faz, sempre deixar explícito para os nossos alunos ali qual é a competência, qual é a habilidade que a gente pretende desenvolver ao longo aí de um percurso, né? Ao longo, de repente, do início aí de uma sequência de atividades. Então, assim, é sempre importante ter isso em mente no momento desse planejamento intencional, né, Luiz? Isso mesmo, Roberto. Então, olha só, né, nós não podemos esquecer também, quando nós citamos lá no começo essa análise aí de tudo aquilo que já foi trabalhado, quais foram os indicadores aí do processo de ensino-aprendizagem dos alunos, que nós possamos nos pautar para, então, pensarmos quais serão as novas ações e assim por diante, né? Então, nós temos aí a plataforma CAED, que é a plataforma em que os alunos fazem as sequências digitais e também as APs, né? Nós deixamos aqui para vocês, abaixo, um link com um tutorial para que vocês aí, os professores que ainda não tiveram oportunidade de observarem, de analisarem os dados dessa plataforma, nós deixamos aqui esse tutorial e sugerimos para que vocês, logicamente, dentro das possibilidades, façam esse estudo de uma maneira mais aprofundada aí, porque com certeza isso vai nortear todo o trabalho de vocês com os próximos, né, trabalhos aí, com as turmas que vocês ministram aulas. Então, nós temos aqui dentro da plataforma os cards com algumas informações importantes aí sobre todas essas atividades, né? Eu tenho algumas orientações, algumas informações
sobre as habilidades, eu tenho orientações pedagógicas, eu tenho os resultados, então eu tenho vários cards aí que trazem informações que são importantes e que, inclusive, vocês possuem a oportunidade de ver, então, como é que cada um dos alunos se saiu em cada uma das atividades com uma devolutiva que a própria plataforma sugere para vocês. Então, é mais uma ferramenta aí em prol para que possa subsidiar todo esse trabalho de planejamento de vocês aí na escola, justamente para isso, não é, Roberta? Todo o nosso trabalho é para que isso seja o mais próximo possível do aluno, para que seja significativo para o aluno, logicamente, né? E também para o professor. Então, todos estarem envolvidos nesse processo aí. Muito bem, Luiz. E a gente, considerando esse planejamento, né, da melhoria da aprendizagem, é necessário que a gente também esteja atento ao modelo de ensino que estamos atuando no momento. Então, desde o ano passado, nós temos aí o ensino híbrido, porém, no outro ano, a maioria das escolas ficaram praticamente 100% nas atividades remotas, e agora, nesse segundo semestre, nós temos um retorno presencial muito maior, né, dos nossos estudantes e dos professores. Então, é preciso também levar em consideração essa organização, esse ensino híbrido, no momento do planejamento das nossas aulas, né? E a ideia, né, Luiz, desse ensino híbrido é que a gente possa potencializar esses dois momentos. O que eu posso proporcionar para o meu aluno, sugerir para ele no momento que ele estiver remoto, e o que eu posso potencializar quando ele está aqui comigo em sala de aula. Então, é sempre importante a gente considerar isso no momento que estamos ali elaborando, fazendo o nosso plano de aula. E também, nesse momento do ensino híbrido, a presença, né, dos Proatecs nas escolas tem sido um ganho gigantesco, tem sido realmente um auxílio, um apoio muito importante para o desenvolvimento dessas aulas, dessas atividades. E nesse momento, nós sabemos que ainda há alguns alunos que não retornaram presencialmente, né? Muitas escolas também estão fazendo esse revezamento. Para apoiar e dar continuidade, o Centro de Mídias continuará, durante esse período, fornecendo, então, as aulas, né, de forma virtual. Os professores e estudantes podem acessar lá no repositório, mas acaba entrando também como um apoio, um algo a mais ali dentro desse ensino-aprendizagem. E a gente também colocou aqui, quis destacar, que a participação, a presença dos alunos nas escolas, muitas vezes acaba potencializando o engajamento dele também nas atividades virtuais, no ambiente digital. Então, é muito importante, nesse momento que o aluno está ali presente conosco, em sala de aula, a gente também tem uma conversa sobre essa questão desse avanço tecnológico e também a importância dele dar continuidade também nas atividades digitais, né, Luiz? Isso mesmo, Roberta. Você muito bem pontuou essa questão da atuação dos Proatecs aí nas unidades escolares, mas nós também, né, ressaltamos aqui o trabalho dos professores de apoio ao currículo, que tem auxiliado muito os professores coordenadores aí nas ATPCs, inclusive os professores aí das áreas, né, do conhecimento, para que esse planejamento, esse trabalho ocorra da melhor maneira possível em todas as escolas. Eu só queria ressaltar aqui, né, como a Roberta muito bem pontuou para vocês, essa questão do Centro de Mídias continuar ofertando as atividades, é importante durante o planejamento, quando nós formos pensarmos nos nossos planos de aula, né, nós acessarmos lá o repositório para verificarmos quais habilidades estão sendo trabalhadas, né, para que a gente possa fazer um trabalho articulado com o que está sendo apresentado lá no Centro de Mídias também. Isso, logicamente, vai otimizar aí e para o aluno talvez seja mais significativo também. Bom, então, esse documento, dentro dessa organização aí do ensino híbrido, ele menciona esse outro guia que foi aí elaborado pela Secretaria, disponibilizado no primeiro semestre, que é o Guia Ensino Híbrido, né? Qual é o objetivo dele? Como nós destacamos ali, é mostrar caminhos possíveis. Então, como é que as escolas, dentro, né, do seu contexto particular aí, pode se organizar da melhor forma possível para atendimento desses alunos. Lógico que nós sabemos que, nesse momento,
grande parte dos alunos está frequentando as escolas, né, de maneira presencial, mas alguns alunos ainda estão no aspecto remoto. Então, é importante que nós tenhamos esse olhar para esses alunos também, para justamente não deixá-los para trás, né? E também, Luiz, algo que as escolas desenvolvem há muitos anos, mas que potencializou, se intensificou ainda mais, né, nesse último ano e meio, é a busca ativa. Por mais que tenhamos nossos alunos frequentando presencialmente, é importante a escola dar continuidade nessa busca ativa, perceber ali, acompanhar, ver os alunos que não estão nem frequentando presencialmente e nem participando das atividades online. Então, assim, cada aluno que a gente consegue trazer novamente à escola, fazer com que ele retorne e que dê continuidade na aprendizagem é um ganho. Principalmente, né, um desafio das nossas escolas, isso no ensino médio. Nós sabemos que, infelizmente, nesse período, muitos alunos praticamente se afastaram, estão trabalhando, para que a gente possa tentar ampliar esse engajamento ao máximo para que eles retornem à escola, para que, de alguma maneira, a gente consiga evitar esse abandono escolar. E a gente sugere também, né, que é algo que as escolas têm feito, aliás, nós temos muitas boas práticas relacionadas à busca ativa nos últimos anos, e algo que a gente pontua e sempre comenta, é sempre importante que toda a equipe esteja envolvida na busca ativa, não é algo relacionado somente a uma pessoa que irá fazer, mas sim todos da escola, inclusive também proporcionando ali, né, uma parte, um apoio, uma ajuda também dos nossos alunos primistas, dos alunos representantes de classe, em campanhas, né, de chamamento realmente desses estudantes. Então, ter ali toda a comunidade participando dessa busca ativa, isso é extremamente necessário para que a gente possa dar continuidade ali na aprendizagem. Então, a ideia é que a gente consiga essa continuidade com todos, e que esse abandono escolar ele possa ser reduzido ao máximo, né? Isso mesmo, Roberto. Para reforçar essa sua fala aí, né, de todos estarem envolvidos, nós também não podemos esquecer que já houve a reunião de N3 aí nas escolas e grande parte delas indicaram aí como ação corretiva ou complementar ações de fluxo, né, justamente para intensificar esse trabalho de busca ativa que já veio ocorrendo. Então, veja só, né, quando essa ação aparece no plano da escola, logicamente, né, que nós entendemos que todos estão envolvidos e que todos são importantes, né, tanto professores, alunos, aí, funcionários, nesse processo aí. Olha só, né, nós fizemos agora uma síntese aqui dessa primeira parte da nossa TPC, né, então, quais foram os tópicos aqui que nós conversamos com vocês, né, e que aparecem no documento lá que foi elaborado pela SEDUC e que é base para essa nossa primeira parte aqui. Então, nós falamos do acolhimento, né, dessa importância de que isso ocorra sempre aí na escola, não existe um momento específico, logicamente, né, que agora, para esse retorno, isso se tornou aí muito forte nas escolas, né, as escolas que pertencem ao programa de ensino integral já faziam isso, agora isso também foi para que as outras escolas, essa prática foi aí sugerida para todas as outras escolas, mas é importante ressaltar isso então, não existe um momento específico, mas é sempre que a equipe, que a escola sentir essa necessidade, ou muitas vezes durante as nossas aulas, né, nós vemos lá que o aluno ele não está muito legal, ele está um pouco diferente do que ele costuma ser, por que não fazer um acolhimento com ele naquele momento também, né? Então isso é importante. Nós tratamos também de alguns aspectos aqui referentes ao planejamento da aprendizagem, sempre pensando na questão da equidade, pensando na dimensão socioemocional, atrelada à dimensão sociocognitiva, atrelado socioemocional, atrelado ao cognitivo. Isso é muito importante e é o que está previsto lá no currículo paulista. E dentro desse planejamento da aprendizagem, né, Luiz, é importante considerarmos o tipo de ensino que temos no momento. Até o presente momento, nós estamos trabalhando, então, com o ensino híbrido, mesmo que uma boa parcela dos nossos estudantes tenham retornado às atividades presenciais na escola, ainda temos uma porcentagem que está
ainda em remoto, ou seja, em atividades remotas. Então, é necessário a gente considerar esse modelo no momento que estou fazendo o planejamento das nossas atividades, o planejamento ali da aprendizagem. E também a busca ativa, né, justamente para esses estudantes, tentar mapear ao máximo e principalmente trazer, né, de volta à escola esses estudantes que não estão nem frequentando presencialmente e nem participando das atividades remotas, para que a gente possa dar continuidade aí na aprendizagem e diminuir ao máximo o abandono escolar. E é claro, né, Luiz, que todas essas ações, elas podem acontecer, elas não têm um momento único e específico para que aconteça, né, mas que, para que sempre que for necessário, que a escola seja sempre realizando essa busca ativa, pensando nesse planejamento da aprendizagem e assim por diante, como você pontuou. Isso mesmo, Roberta. São ações aí que são cíclicas, né? Elas vão aí permear durante todo o segundo semestre. Então, a primeira parte da nossa TPC foi essa retomada com vocês, né? Eu, de antemão, já agradeço aqui a participação de todos, agradeço também a PCNP Roberta, que sempre é minha parceira aqui de trabalho e sempre contribui muito. Logicamente, aos colegas também que estão aí contribuindo conosco no chat, todos vocês aí, professores. Mas, né, agora nós vamos passar a palavra aí, a segunda parte da TPC, quem fará é o PCNP João Paulo, de Tecnologia, e como nós falamos lá no início, ele vai tratar, então, do uso de ferramentas tecnológicas em prol do desenvolvimento da competência leitora, tão importante, basilar aí para todos os nossos estudantes. Então, é isso, de antemão já agradeço vocês, passo a palavra para a Roberta, e depois vocês vão ficar com o João Paulo. Muito obrigado e até a próxima. Bem, eu que agradeço, muito obrigada, Luiz Cláudio, pela parceria, por estes momentos. Agradeço a participação de todos no chat, é sempre muito importante a contribuição de vocês e essas discussões ricas que nós temos. Aos colegas PCNPs que estão sempre juntos. Então, passo a palavra para o João Paulo. É com você, João. Muito obrigada e até a próxima. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é João Paulo, sou PCNP de Tecnologia da Regional de Ensino de São João da Boa Vista. Hoje, no nosso ATPC por área, falaremos sobre como nós podemos utilizar a nossa disciplina para desenvolver tecnologia. Sim, pessoal, tecnologia e inovação é uma disciplina na grade curricular da Secretaria que tem como objetivo não fazer o aluno ser um consumidor de tecnologia, e sim que ele aprenda a desenvolver tecnologia. E para desenvolver tecnologia, a gente tem que sim ter os conhecimentos de área, tanto para saber ler e escrever, saber se portar, saber resolver problemas. Então, hoje, pessoal, o nosso foco é mostrar como que eu posso desenvolver as habilidades da minha disciplina usando recursos tecnológicos. Para quê? Para que o aluno deixe de ser um consumista, pare de consumir tecnologia e seja um desenvolvedor de tecnologia. Tudo bem? Então, pessoal, é o seguinte, por que usar tecnologia é extremamente importante? A gente tem que entender que existe uma conexão muito forte entre desenvolvimento tecnológico e educação. Ambas têm que andar de mãos dadas. Hoje, atualmente, né, estamos passando por uma crise sanitária, uma crise política e uma crise econômica. Independente das suas ideologias e das suas crenças, nós estamos vivendo isso. Tudo isso deve-se, em parte, por conta de um baixo desenvolvimento de tecnologia. A gente não pode confundir consumir tecnologia com desenvolver tecnologia. O Brasil é um dos países que mais consome tecnologia. Consome celulares, TVs, jogos, redes sociais. A gente consome muita tecnologia, mas desenvolve muito pouca. Por exemplo, o carro-chefe do Produto Interno Bruto, que é a agropecuária, o que faz a economia sempre bater altos índices, né, de renda. Infelizmente, praticamente quase tudo da agropecuária é importado, é tecnologia importada. Então, você paga por essa tecnologia, você paga royalties para usar.
desde a semente até o adubo, defensivo agrícola, o maquinário, tudo ali é tecnologia importada. Por quê? Porque, infelizmente, a gente engatinha em desenvolvimento tecnológico. Tem, mas é muito pouco, que acaba não conseguindo conquistar mercado. Então, a gente tem que, sim, trabalhar com tecnologia, mas no sentido de fazer o aluno ser um desenvolvedor de tecnologia. Tudo bem? Então, o objetivo nosso dessas reuniões, a partir de hoje e até o final do ano, sempre que tivermos oportunidade, nós vamos vir aqui falar, é no sentido de de provocar os nossos alunos para que eles aprendam a desenvolver tecnologia, tudo bem? E a gente pode fazer isso não necessariamente tendo computador e tendo internet. Para desenvolver tecnologia, a gente pode desenvolver sem ter a presença desse ferramental, tá? Consumir não, para consumir você precisa, desenvolver não. Por que desenvolver? Porque desenvolver a gente parte da ideia de inovação. E para inovar, a gente precisa do quê? Precisa de criatividade. E para ser criativo, nem sempre é necessário que você tenha infinitos recursos. Apesar de que a secretaria vem mudando o parque tecnológico das escolas. Está melhorando, isso é muito bom, isso é legal. Mas a gente tem que entender que esses recursos estão aí na escola para servir como um apoio para o aluno aprender a desenvolver. E poder solucionar problemas. E não só para ele consumir. A internet não pode ser vista como uma ferramenta para consumo, e sim para desenvolvimento de soluções criativas para resolver problemas, e assim, quem sabe, ele aprende alguma coisa. Tudo bem? Então, pessoal, o objetivo nosso aqui, já adiantando em algumas partes, é falar de como nós podemos trabalhar isso com os alunos. Então, deixa eu mudar a câmera aqui, colocá-la aqui, só um minutinho. Beleza? Vai dar uma escurecida, mas tudo bem. Então, a primeira coisa que eu quero mostrar, quando se fala em trabalhar tecnologia, a gente vai chegar em um objetivo, né? Em alguma coisa. O que é o nosso objetivo? Criar um produto. Lógico que a nossa intenção é chegar aqui. Nós vamos criar... Tá apresentando, beleza? Ok. Nosso objetivo, lógico, nas futuras reuniões, né, que nós tivermos, hoje a gente vai dar aí, digamos assim, uma estrutura do porquê, do como, e um pouquinho de teoria. Tecnologia é legal que tem pouquíssima teoria, mas mão na massa. Então nós vamos chegar a esse ponto aqui, mais ou menos. Nós vamos criar algo. Aqui no caso, o que nós vamos criar? Nós vamos usar o Scratch como uma linguagem de programação para resolver os nossos problemas. Aqui eu trouxe um jogo bem simples, né? Chamei ele de ping-pong. Então a gente usa as teclas de right e left do teclado, né? Esquerda e direita, aquelas 4 setinhas que tem no teclado do computador, para poder jogar. Então eu vou clicar na bandeira e vou movimentar e vou, conforme rela na tabuinha verde, né? Na minha, entre aspas, raquete, eu pontuo. Entretanto, se a bola bate no vermelho, desconta a ponta. Então, algo bem simples, né? Mas a gente vai partir disso daqui para criar problemas. Aqui a gente, então, criou um jogo. Se eu vim aqui e ver por dentro, que aqui é o legal, é o que nós vamos fazer, vou apertar o stop para parar. Então, veja, todos esses comandos que nós temos. Olha só, que legal. Você pode estar pensando, nossa, que negócio bagunçado, mas nós vamos ver que isso aqui é necessário boas habilidades de linguagem, de escrita, de aritmética, algo que envolve, né, as habilidades que a gente mais tem defasagem nos alunos. E pode ser, de repente, aqui, uma boa oportunidade para o aluno querer aprender a ler e escrever corretamente, a fazer contas, a entender a lógica, a aplicar o raciocínio para resolver um problema. Tudo bem? Então, o nosso objetivo é chegar nesse ponto e nós vamos chegar lá, tá bom? Então, deixa eu parar de compartilhar aqui, voltar para a nossa tela de reunião e vamos para a nossa apresentação. Deixa eu compartilhar com vocês, pôr em modo de apresentação. Deixa eu ver aqui, vamos ver. Beleza, tá lá? Tá ok, né? Belezeira? Então, pessoal, isso é uma ação do plano de MMR da Regional de Ensino, tudo bem? Faz parte
da nossa proposta para ver se podemos melhorar os índices de aprendizagem dos alunos, envolver, aqui no caso da nossa reunião, envolver a tecnologia dentro da disciplina de língua portuguesa, que faz parte dessa área de conhecimento, linguagens e códigos. Belezeira? Então, gente, nós vamos partir de um problema, um probleminha. Olha só. Como ensinar uma máquina qualquer a passar margarina em uma fatia de pão de forma? Então, imagine você, né? A gente tem aqui o seguinte, olha só. Deixa eu parar de compartilhar e me filmar, beleza? Eu tenho uma máquina, faça-se de conta que eu sou um robô, uma máquina. Lembrando que máquina, até o momento, não pensa, tá? Apesar da inteligência artificial estar avançando, ela ainda não pensa, a gente tem que programá-la para ela executar tarefas. Então, olha só, eu sou uma máquina e eu vou executar a seguinte tarefa. Vou pegar o pão de forma, um pote de margarina, tampar a marca, pote de margarina, não tenho manteiga porque eu sou pobre, e uma faca. Então me diga, como eu vou passar uma sequência de etapas para que essa máquina consiga passar margarina em uma fatia de pão e poder servir? Então, essa é uma instrução, essa é a nossa tarefa, desculpa. Nós devemos que instruir a máquina para que ela pegue o pão de forma, passe manteiga para poder servir, para alguém comer. Como a gente pode fazer isso, tá? E lógico, como a gente pode fazer isso? No nosso caso, nós vamos fazer as instruções usando papel e caneta. Hoje nós não vamos fazer isso, tá? Porque a nossa ideia aqui inicial é falar da parte teórica, entre aspas, teórica. Mas nas próximas reuniões nós vamos ver como que eu posso fazer isso. Mas pense, vou deixar esse problema no ar. Quais são as etapas, qual é a sequência, quais são as instruções que você daria para essa máquina, para ela pegar o pão de forma, pegar uma fatia de pão de forma, passar manteiga com a faca e servir. Tudo bem? Lembrando que a máquina não pensa, a gente tem que instruí-la para isso. Beleza? Então vamos voltar lá. Nas próximas reuniões, a gente vai mostrar algo desse tipo. Então deixa eu pegar aqui a minha apresentação. Ok, estamos aqui apresentando, né? Tá belezinha? Então aqui o nosso probleminha. Fica no ar, próximas reuniões nós vamos tentar resolvê-lo. Aí, pessoal, lógico, né? Nós vamos trabalhar aqui com a ideia de pensamento computacional. Ano passado, nós fizemos uma formação, desculpa, sobre este assunto, que pode ser encontrada no nosso site, no nosso canal, Comunidade de Aprendizagem Docente. Aqui está o link. Como o PPT vai para as escolas, vocês podem acessá-lo, tudo bem? Lá nós fazemos um detalhamento maior do que é o pensamento computacional, quais são os seus pilares e tudo mais. Aqui nós vamos fazer um resumo bem breve, porque o nosso foco vai ser chegar nesse último pilar, que é o algoritmo, que é a construção de algoritmo e aplicação, né? O algoritmo vai ser a nossa solução. Então, o que é o pensamento computacional? Vamos abreviar e chamá-lo de PC. Não é professor coordenador, não, é pensamento computacional, PC, é a capacidade de sistematizar, representar, analisar e resolver problemas. Então, quando nós temos problemas complexos, lembra que eu falei do cenário atual do Brasil? Que o problema hoje é complexo, porque envolve política, envolve saúde, envolve economia e outros afins. Então, não dá para resolver isso tudo de uma forma geral, né? Porque a gente vai ter que sistematizar algum jeito de resolver esse problema complexo. E o pensamento computacional é uma ferramenta para poder fazer isso. O pensamento computacional ele é muito útil para a gente na educação, porque a coisa mais difícil que tem é ensinar o aluno a pensar. Ensinar alguém a pensar é trabalhoso, é penoso, você tem que suar muito, né? Depende muito do esforço de quem está ensinando e de quem está aprendendo. Então, o pensamento computacional ele pode ser uma ferramenta para isso. Por isso que ele não é tanta teoria, ele é prática.
ora bolas, todo mundo sabe que só escreve bem redação quem escreve muita redação. Só lê bem quem lê muito. Só resolve boas contas quem resolve muitas contas. Só entende de determinado assunto quem estuda esse assunto. Então, o pensamento computacional é mais uma artimanha, é mais uma ideia, é mais uma forma de poder ajudar o aluno a estruturar o seu pensamento e assim resolver problemas aplicando o que ele sabe, o que ele aprendeu. Então, se tiver um tempinho aí, quiser dar uma olhada do que é que a gente fala lá dentro, bora lá, tudo bem? Então vamos, pessoal. Por que ensinar o pensamento computacional? Então aqui a frase de Steve Jobs, né? Para quem conhece ele, da Apple. Todas as pessoas deveriam aprender a programar computadores, porque isso ensina a pensar. Fato. Se você passa instruções para a máquina e a máquina consegue resolver o que você quer, o que você queria, né? Agora, o seu objetivo final, você deu uma entrada, ela fez um processo e deu uma saída, e é tudo o que você queria, você estruturou sua forma de pensar. E isso é muito bom, porque vai te ajudar, vai te trazer benefícios. Segundo, são habilidades do pensamento computacional do PC que são inseridas nas 10 habilidades do profissional do futuro. O profissional do futuro, talvez sejam profissões que nem existam agora, ou profissões de agora podem deixar de existir. Será que nós, professores, seremos professores no futuro? Eu acredito que teremos professores no futuro, mas talvez não sejam professores como nós somos hoje. As coisas mudam muito, não é? A gente está aí vivendo a ideia de inteligência artificial, a máquina que está cada vez mais capacitada, até mesmo a ensinar uma outra máquina ou ensinar um ser humano. Talvez isso seja uma... Antigamente, lá na década de 80, 90, pensava-se, o computador vai substituir o professor. E não substituiu. A máquina em si não substitui o ser pensante. Mas você pode, com a inteligência artificial, com a aprendizagem de máquina, com ciência de dados, que o negócio está avançando muito, a gente pode chegar lá, né? Hoje nós temos máquinas extremamente inteligentes e, num futuro... Talvez no futuro próximo pode sim, de repente, nos ensinar. Não sei como vai ser, a gente vai ter que viver até lá. Mas tudo isso está partindo do quê? Da programação, da forma de você instruir a máquina. Por isso é legal você conhecer, para de repente for uma habilidade do aluno, ou então, para que você não se sinta tão perdido, não se sinta tão amarrado em relação a isso, tá? Então, independente do profissional, do que o aluno vai fazer na sua vida, depois que sair da escola, ele vai usar pensamento computacional, ele vai usar programação. A gente pode ver que nas universidades, a partir do ano passado, desse ano, na grade curricular de todos está tendo pensamento computacional. Pergunta para pessoas que entraram recentemente nas universidades. É a nova alfabetização, então é uma nova alfabetização, além de saber ler, escrever, fazer aritmética e uma infinidade de coisas que tem que desenvolver na escola, programar é outra coisa que está chegando aí. E, lógico, né, impacta o desenvolvimento e a sociedade. Por quê? A gente vê hoje aí o tanto que nós sofremos por ter baixo desenvolvimento tecnológico, o tanto que a gente sofreu para poder conseguir vacinas, o tanto que a gente está sofrendo com ideias de negacionismo, o tanto que a gente está sofrendo quando você escuta uma pessoa falar que a Terra é plana, a Terra é plana. Então, tudo isso é porque a gente tem um baixo desenvolvimento tecnológico. A gente não pode achar que só porque a pessoa tem um bom celular, porque ela acessa a internet, que ela desenvolve tecnologia. Não é, ela é consumista. Ela não desenvolve nada. Ela nem sabe o que está acontecendo por trás. Ela nem entende por que ela entra num canal lá de uma rede social, procurar um objeto X, e ela entra em outro canal e de repente lá está falando daquele objeto X que ela pesquisou. É como se fosse bruxaria, e não é. Então, as pessoas estão vivendo em bolhas, e por que vive nessa bolha, como sair dessa bolha. Então, tudo isso é muito importante. O pensamento computacional veio para alfabetizar as pessoas nesse sentido. A ideia não é fazer com que os alunos virem programadores de máquina, programadores de aplicativos, nada disso. A ideia principal é conhecer como isso funciona. E, lógico, quando você conhece, você vive melhor, não é? Isso é fato. Então, o porquê de ensinar o PC e o como ensinar o PC? A resposta é simples, é a construção, é o processo. O mais importante aqui, pessoal, não lógico, a gente sai de um ponto e chega a um produto. Mas o produto não é o objetivo final, é tudo que eu quero.
O produto vai ser uma consequência do processo da construção. É durante a construção que nós vamos vivenciar o pensamento computacional e o desenvolvimento de outras habilidades. Habilidades que podem fazer parte da grade curricular da sua disciplina. Por isso que ele é legal e ele é bacana. Então, a maioria dos elementos do pensamento computacional são processos, né? Então, a gente vivencia o processo e não o conteúdo. E aí a gente remonta uma discussão antiga, né, de relacionar tecnologia e educação, que ainda é uma discussão que, infelizmente, a gente teve que sofrer um processo doloroso, que foi uma pandemia, para que no Brasil as pessoas da educação enxergassem o quanto a tecnologia ela é extremamente ligada à educação. Faça aí, pode fazer uma viagem no tempo e observar que antes da pandemia, muita gente não aceitava, via com os maus olhos, e até a gente da educação tem que fazer a meia-culpa. Quantas pessoas nunca se interessaram em usar suas contas institucionais, em usar recursos, por aquela questão do medo, aí vai que eu erro. A gente errou, a gente apanhou, foi legal, criou calo, e estamos aí hoje. Então a gente tem que usar essa tecnologia. A gente aprendeu pela dor e não pelo prazer. Então, agora, a gente viu tanto que ela é importante. E, lógico, né, o computador como uma máquina a ser usada na educação. E não só o computador, mas a ideia por trás de como eu processo, de como eu programo a máquina, usar aqui na educação. Aí a gente tem que só tomar um cuidado com essas duas coisas, né? Instrucionismo e construcionismo, né? Não é construtivismo, não. Construcionismo, tá? Eu não vou especificar no que seja isso. Se você se interessa, entra aí na internet e procura o que é. Então, o instrucionismo é a ideia de só passar instruções para a máquina e a máquina te devolver alguma coisa. Não é isso que a gente quer nas aulas de uso tecnológico. Vamos supor que você passa a tabuada na lousa e agora você vai passar a tabuada no computador. Você está só passando instruções. Não é isso que a gente quer. A gente quer que o computador seja usado como uma ferramenta para desenvolver um raciocínio e resolver problemas. E não só passar a instrução. Então veja que aqui a máquina, ó, ela só recebe informação e devolve informação. É só pergunta e resposta. Então é tudo pergunta e resposta pronta. É o famoso tutorial, né? Se você pega um tutorial, o tutorial nunca te mostra o que fazer quando erra, né? É só seguir, ó, faz isso, 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 isso. Se você sai um pouquinho da linha, o tutorial não te mostra a solução. Porque é só instruções, é só instrucionismo. E não é isso o objetivo da educação. É comum você falar, passa uma ferramenta, aula de tecnologia, ensina a mexer no editor de texto. Cara, não é isso a finalidade. Você pode fazer isso. Mas não é essa a finalidade. A finalidade é que você raciocine, que você use aquilo como ferramenta para fazer algo. E não simplesmente como, só seguir um tutorialzinho aí e montar, beleza? E lógico, né, o nosso objetivo, né, o construcionismo, deriva das ideias de Seymour Papert, que é esse cidadão aqui, da linguagem Logo, quem é antigo que nem eu, não sei se lembra da tartaruguinha que você passava instruções e ela fazia caminhos e tudo mais, né? O Scratch é uma derivação, é um logo melhorado, bem melhorado, né? Nós vamos ver isso. Então é tornar o aluno protagonista da sua aprendizagem. O que é protagonista da sua aprendizagem? É ele utilizar a máquina ou ele utilizar algum recurso para resolver o problema. Ele não é ele ficar preso a procurar a solução pronta, é ele fazer a solução. Então, ele constrói algo do seu interesse, usando a máquina para resolver o problema, ou podendo fazer sem a máquina também, como nós vamos ver em alguns casos. Tudo bem? E quando eu devo ensinar, né? A gente pensa, você falou que nas universidades já estão usando as ideias de PC. Não existe momento para fazer isso. Pode ser da educação infantil até universitária. Países que despontam lá nas cabeceiras dos rankings, principalmente do PISA da educação, já usam o pensamento computacional na sua grade curricular há muito tempo. O Brasil está começando agora a ter. Por quê? Qual que é a ideia, né? Primeiro, alunos com aptidão para programação terão descoberto um estágio inicial. E os menos talentosos, não gosto dessa expressão, né? Mas aqueles que não se interessam por isso, pelo menos vão ter a compreensão do mundo digital em que eles vivem. Não serão escravos dessas artimanhas que o mundo digital tem, porque eles sabem que tudo ali é algo programado para prendê-lo, para deixá-lo ali preso, e muitas vezes não tem assim,
uma finalidade boa. Então, ele poder entender como as coisas funcionam, né? Finlândia, Inglaterra, Estados Unidos, Espanha, Japão, entre outros, usam, né? Por exemplo, depois você pode pesquisar aí, mas quando se diz que na Finlândia começou a melhorar a educação, quando começaram a ensinar os alunos a fazer receita de cachorro-quente. A mesma ideia a gente está aplicando aqui. Só que a gente não está pensando em fazer um cachorro-quente. A gente está pensando em ensinar uma máquina a passar margarina e um pão. Como você ensina uma máquina a fazer isso? É quase igual ali, né? Belezeira? Tudo bem. Então vamos lá, né? Entrar na ideia de pilares do pensamento computacional. Ele é dividido em 4 pilares, né? Que é a decomposição, abstração, reconhecimento de padrões e algoritmo. Não necessariamente eles acontecerão nessa ordem, tá? Vai estar tudo junto e misturado, mas o processo é esse. Então, para resolver qualquer que seja o problema, eu posso estruturar a minha solução seguindo esses 4 passos. Lógico que o nosso objetivo é chegar no algoritmo, né? Porque o algoritmo é o quê? É a solução. Uma solução que pode ser aplicada e dar um resultado. Às vezes, no primeiro, né, o nosso protótipo não é a solução ideal, mas a gente vai melhorando ele. Então, vamos ver cada um desses 4 pilares. O primeiro, né, é a decomposição. Lembra que eu falei um problema complexo, né? No caso, o cenário atual do Brasil? Então, para resolver, ele é dividido em partes. Então, todo problema muito grande, você divide em partes, mas não é uma divisão aleatória, ao acaso, né? Então, você tem que dividir em pequenos problemas que tenham características comuns ali dentro, para você poder estudar. Porque se você estuda um problema pequeno e outro problema pequeno, tenta relacionar um com o outro, veja o que é comum, o que é padrão, de repente, todo esse padrão, de repente, pode ser algo que afeta o geral, que afeta o problema complexo. E aí, talvez você já tenha a solução. Então, a primeira coisa é decompor os problemas, né? Decompor o problema em pequenos problemas, em partes menores, para poder gerenciar e encontrar uma solução. Depois, a gente vai para o reconhecimento de padrões. Pessoal, isso aqui é uma das maiores e melhores habilidades que o ser humano tem, não é? Não existe nada mais sofisticado do conhecimento humano do que reconhecer padrões. O ser humano só tem esse desenvolvimento que a gente tem hoje porque a gente consegue reconhecer padrões na natureza, padrões na economia, até no caos existe padrão. Então, essa é uma habilidade que é inerente ao ser humano. Ele, com baixas instruções educacionais, ele já consegue ver padrão nas coisas. E a gente sempre busca padrão, porque buscar padrão nos ajuda a resolver problemas. Então, o que é o padrão? É aquilo que é similar ou que é uma característica comum que todos os problemas que a gente dividiu compartilham, que todos têm, tá? E aí nisso a gente vai tentando encontrar nos problemas o que está se repetindo, o que é similar, o que está ali, ó, tá. Só que nisso a gente acaba reconhecendo vários e vários padrões e nem sempre aquilo que está se repetindo é o que está causando o problema no geral. É aí que vem o terceiro pilar, que é a chamada abstração. O que é abstrair, pessoal? Abstrair é filtrar, é classificar, é representar uma ideia, é pegar o que realmente você acredita que seja o padrão de repetição que causa o problema e, através dele, você achar a solução. Isso é abstrair. Essa é uma habilidade muito difícil do ser humano, né? Porque abstrair por si só já é complicado, porque você vai pegar o que está no real, colocar no seu imaginário e ali você processar e criar uma solução. Então, não tem como. Você reconheceu várias coisas que são padrões dos problemas. Você não consegue achar uma solução usando todas essas variáveis e todos esses padrões. É impossível. Você vai ter que focar em algo, você vai ter que filtrar aquilo que realmente vai causar o problema, para que assim, então, você tenha uma solução. Para que assim, então, você construa o algoritmo. Você pega aquele padrão reconhecido e você faz com esse padrão um algoritmo. O que é o algoritmo, então? É uma sequência finita de etapas, então ele tem começo, meio e fim, executável em tempo finito, então não vai ficar executando o resto da vida, ele vai executar,
Pode ser feito de forma natural, pelo humano, ou sintético, pelo computador. O algoritmo é um plano, é uma estratégia, ou um conjunto de instruções ordenadas para a solução de um problema, ou execução de uma tarefa. Lembra que eu falei de instruir a máquina para poder resolver o problema, resolver a tarefa de passar margarina numa fatia de pão de forma? Então, quando você escreve ali, você está criando um algoritmo para resolver esse problema. Então, o algoritmo, pessoal, o algoritmo hoje é o que todo mundo fala, é o algoritmo de recomendação, o algoritmo da Google. Enfim, pessoal, é o quê? É aquela estratégia que tem uma sequência de passos finitos, porque ela tem começo, meio e fim, para resolver um problema. Ora, se a gente pensar, né, começo, meio e fim, introdução, desenvolvimento, conclusão, leva a crer, ou melhor dizendo, o algoritmo a escrita de uma redação, a escrita de de você passar instruções, de você arquitetar o seu pensamento para resolver um problema. Por isso que a gente pode desenvolver leitura e escrita utilizando a ideia de algoritmos. Tudo bem? Ok? Essa Wing aqui foi uma das primeiras pessoas a falarem de PC, pensamento computacional. No nosso vídeo a gente cita e fala quem ela é, tá? Se você interessar. E olha que interessante, 2014. Cara, é algo muito recente, né? Lógico que ela deu uma estruturação do que é. Só que o pensamento computacional, desde a década de 70, vem ganhando espaço trabalhando. Então, Seymour Papert, que eu citei lá agora há pouco. Só que a partir dos anos 2000, que aí com a popularização mundial de internet e tudo mais, de computadores, né? Que aí a tecnologia começou a ficar mais acessível às pessoas, talvez isso ganhou mais destaque. Beleza? Se você se interessar, dá uma olhada lá no nosso vídeo. Ou então procura na internet e vê o que é. Então, o algoritmo, né, que a gente falou, né, aqui tem 3 definições, que é muito legal, a gente sempre quando questionar o que é um algoritmo, a gente tem uma resposta pronta para falar o que ele é, né? Então, a formulação de algoritmo passa pelo processo de decomposição, reconhecimento de padrões e abstração. Então, você tem que fazer tudo isso antes, para depois chegar no algoritmo. Lógico que nosso problema do ensinar a máquina a passar manteiga, margarina e um pão de forma é um problema muito simples, né? Mas problemas complexos você vai ter que fazer as outras etapas antes. E vou trazer alguns exemplos aqui para deixar mais lúdica a nossa reunião. Eu citei agora há pouco, né? Quando você entra lá no Google e vai dar uma googada, vai dar uma pesquisada, ele usa um algoritmo chamado algoritmo de PageRank, né? Esses dois cidadãos, agora me fez uma... Como é que é o plural, hein? Esses dois malucos, eles fizeram um paper, né? Um trabalho de doutorado, e aqui está o link desse trabalho, quando eles eram estudantes de Stanford. E o Larry Page e Sergey Brin. E, na verdade, eles criaram um buscador. Naquela época lá, início dos anos 2000, que é quando eles lançaram essa ideia, existiam buscadores na internet. Só que não existiam buscadores refinados. Porque quando você buscava, jogava no buscador receita de bolo de cenoura, não tinha um ranqueamento legal. Na verdade, a maioria dos buscadores, eles colocavam as páginas que tinham mais hiperlinks. Mas, por a página ter hiperlink, não significa que ela é uma página que tem qualidade. Você pode hiperlinkar várias coisas. Tanto é que nessa época, antes desse algoritmo do PageRank, e até no início dele, o que a galera, programador fazia, programador web? Enchia a página de hiperlink, porque aí na hora de ranquear, colocava ela ali nas primeiras. Só que aí o cara ia olhar, nossa, não era uma coisa tão boa, né? Então aí eles começaram a fazer um ranking dessas páginas, sobre esses hiperlinks, começaram a valorar, a dar peso, para ver se realmente era boa ou não. Porque, por exemplo, vamos supor que eu tenho uma página de internet e eu faça link com o site da NASA. Opa, o site da NASA vai ser um site de referência muito melhor do que, por exemplo, o site do Zé das Couve, né? Se eu coloquei lá o link para o site do Zé das Couve, não pode ser uma página tão boa quanto um cara que faz um link para a página da NASA. Só que eu posso ser espertão e colocar, né, as duas páginas. Só que o que ele faz? Ele pega no processo um algoritmo que trabalha com uma álgebra linear, né? Álgebra linear, para quem não é da área de exatas, é vetor e matrizes, tá?
É vetor e matrizes. Lembra aí das suas aulas de ensino médio disso. Então, ele faz esse cálculo para não ser burlar do sistema e você poder colocar ali um ranking legal para sua pesquisa. Eles fizeram isso não para a internet, né? Fizeram isso primeiro para buscar documentos dentro do banco de dados da Stanford. Só que aí os caras viram que a ideia era boa, uma coisa muito misteriosa, principalmente aqui no Brasil, um doutorado que deu dinheiro, hein? Um doutorado que deu e como deu dinheiro. E aí depois eles montaram a empresa deles, a Google, e por aí cresceu. Mas é a ideia de um algoritmo. Um algoritmo que resolveu um problema com o uso da criatividade, que inovou e buscou. Lógico que hoje, né, se você entrar aqui para ver o que é, o algoritmo de PageRank hoje é mais sofisticado do que esse inicial. Porque lógico, pessoal, bem-vindo ao mundo, né? Você inventa uma coisa, um cara vai ver como funciona, né? A chamada engenharia reversa. Cara, eu vou burlar esse sistema, eu vou fazer algo melhor para vender. E é assim que funcionou, mas os caras foram se adaptando, foram melhorando. Talvez hoje a maioria das pessoas que trabalham na Google não saiba como funciona o algoritmo de PageRank, né? Porque ele foi modificando e foi ficando melhorado. Mas iniciou, essa é a ideia do algoritmo, né? Tinha-se um problema, decompôs o problema em pedaços, reconheceu os padrões, né? Que é, no caso aí a ideia do hiperlink, e aí fez a abstração e criou o algoritmo, que é você dar valores para essas páginas, classificá-las. Beleza? Um outro exemplo, talvez esse seja o que mais incomoda ou facilita a vida, isso vai do seu ponto de vista, que é a ideia dos algoritmos, a ideia do algoritmo de recomendação, né? Que é aquela sensação que muita gente tem de cada vez mais estar presa a um determinado assunto. Vamos supor que você entra lá em uma rede social e pesquisa receita de leite condensado, receita de pudim de leite condensado. Você vê lá a receitinha, entra em outro local e ali aparece, por exemplo, propaganda de batedeira. Aí de repente entra em outro e coloca lá propaganda de leite condensado. Muitas vezes isso passa despercebido, mas não é. É tudo intencional. Intencional por quê? Porque vai te prendendo, porque como você pesquisou receita de bolo, receita de pudim de leite condensado, significa que talvez você vá usar uma batedeira, você vá usar um liquidificador, significa que você vai precisar de leite condensado. Então, essas coisas, a tecnologia não existe de graça, né? Aprenda que não existe almoço grátis, não existe almoço grátis. Aprenda que rede social, eu não pago para usar. Então, significa que você é o produto, tá? Se você não está pagando para usar, então você é o produto. Eles precisam da sua atenção, eles precisam do seu tempo, porque o seu tempo para eles vale muito, e aí eles começam a te injetar e jogar essa propaganda, porque é assim que eles vão ganhar dinheiro, tudo bem? Prender a sua atenção. Quem é antigo que nem eu, que passou pelo Orkut, você rolava a página, né? A sua timeline, né? E você chegava no fim. Você sempre chegava no fim do Orkut. O Orkut tinha um fim, ali tinha um rodapézinho e tal. Quem desenvolveu, pá. Observa-se que hoje as redes sociais não têm mais fim. A tecnologia da barra infinita, rolagem infinita. Você pode passar no dedo, ele vai te mandando coisas ali. Se ele percebe que você não está mais prestando atenção, ele te manda algo que te atrai, para você não sair dali, te deixar preso àquele ambiente. Isso, no meu entendimento, não acho ruim. Não vejo isso como uma coisa demoníaca. Não. As pessoas perdem tempo com isso, mas isso é problema dela. Tá? Pessoas estão ficando viciadas e depressivas por conta disso, mas então sai. Quebra esse algoritmo. Usa isso como algo para te melhorar a vida e não para te deixar triste. Tudo bem? Porque é uma tecnologia que os caras desenvolveram para isso. Para isso. O mundo precisa de alguma coisa para ganhar dinheiro. E é isso que está dando, é isso que eles fizeram. Tudo bem? Esse paper aqui, né, ele mostra como se criar algum desses algoritmos. Então, o exemplo de como está tendo. Hoje, digamos assim, esse é o maior barato das redes. Isso é o que mais tem. É o que mais existe. Daqui uns dias, talvez, nas nossas redes sociais oficiais, né, da Secretaria, a gente pode, de repente, aparecer um algoritmo de recomendação. Você entra lá para ver a AP, logo depois já entra te oferecendo o CAED. É possível, é só programar para isso. Tudo bem? Então, gente, a ideia do algoritmo dentro da língua portuguesa é para nos ajudar a melhorar a leitura e a escrita, a lógica e, principalmente, resolver problemas. Porque quando você resolve um problema, esse problema pode ser generalizado e aplicado em outros problemas.
E, lógico, tem aplicações de diversas áreas. E só relembrando o que é o algoritmo, e aqui o que eu mais gosto de fazer uma analogia do que é o algoritmo, né? Pense numa receita de bolo. Sempre que alguém perguntar o que é um algoritmo, é uma receita de bolo. Receita de bolo, você pega, você lê, você já imagina o que é para ser feito. Ah, o meu bolo vai ficar gostoso? Aí eu não sei, cara. Vai depender do seu talento. Mas ali qualquer pessoa que lê consegue resolver aquele problema. Pega os ovos, os ingredientes, o que faz com o ovo, joga farinha, enfim, bate, aquece o forno. Então, se você seguir aquele passo a passo, você faz o bolo. Se ele vai ficar gostoso ou não, isso vai depender do seu talento, da sua experiência. Mas é possível, é execução. Fazer uma receita de bolo é executar um algoritmo. Aí, gente, para brincarmos um pouquinho, né? Eu trouxe aqui esse ambiente para inicializar, é um primeiro processo nosso. Isso aqui é livre, você pode usar a hora que você quiser, pode usar com alunos, só funciona na internet, não tem como baixar, né? Deixa eu parar de compartilhar aqui. E vou compartilhar o outro endereço, que é aquele endereço que está ali no link, vocês podem pegar depois no PPT, nesse site, né, o code.org, já vai direto para o nosso ambiente. Tem esse cidadão aqui, você pode ouvir o que ele vai falar. My name is Jens Bergensten, but I'm better known as Jeff. O meu está sem Jeff. áudio, porque eu estou usando o canal do áudio. Então, primeira coisa, antes de começar, aqui a gente traduz, daqui a pouco eu mostro como traduzir, tá? Não se preocupa, né? Mas vai treinar no inglês aí, ó. Antes de começar, né, você tem que escolher um personagem, né? E Steve e Alex são personagens do Minecraft. Eu vou pegar o Alex e aqui ele passa, ó. Adiciona um segundo para mover para frente o bloco e encontrar a ovelha, né? Edit a second move for hard block to reach the sheep. The sheep. Quem assiste Chá Carneiro? Né? Então, beleza, eu vou apagar. Pô, eu não quero inglês, porque inglês me incomoda, tal. Então você pode vir aqui, ó, e clicar aqui e mudar. Vamos pegar português Brasil, tá? Eu gosto de usar no inglês, porque aí você força o aluno a aprender uma língua, né? Programação é tudo em inglês, viu? Então vamos selecionar aqui, né? E ele vai adicionar um bloco para andar para frente, né? E chegar até a ovelha, até o sheep. Tá ok? Então aqui tá, ó, aqui tem os blocos de comando e aqui tem a execução da tarefa. Então quando você clica aqui, ó, executar, ele vai fazer alguma coisa. Ele fez o que está aqui dentro, ó. Quando executar, avance. Ele avançou só uma. Vamos recomeçar, porque aqui tá o que é para fazer, ó. Andar para frente e chegar à ovelha. Então eu vou adicionar mais um quadrinho de avançar. Cara, isso aqui é programar. Programação por blocos. Então vou pôr para executar. 1, 2, chegou até a ovelha. Oba! Tá pulando aqui dentro, ó. Comemorando, né? Quebra-cabeças 1 concluído, parabéns. Você escreveu 2 linhas de código. Você pode jogar novamente ou pode continuar. Então eu vou continuar e ele foi para o 2. O 2, olha só, ó, madeira é um recurso muito importante. Quem joga Minecraft, né? Madeira, essas coisas, eles têm que catar, né? Eu não gosto muito de Minecraft, não. Eu assisto para os meus filhos, né? Não é fazer o quê? A molecada gosta, né? Eu gosto de jogo mais sangrento. Ou de futebol. Então, olha só. Então você vai seguir aqui e vai construir, vai andar, avançar e destruir o bloco, né? Que é a árvore. Então veja, olha aqui, ele tem que dar 1, 2 passos para frente para destruir o bloco. Então eu vou colocar o avance 1, o avance 2 vezes, só clicar aqui, e o destruir o bloco. Então eu vou clicar em executar para ver se ele faz isso mesmo. 1, 2 e quebrou. Oba, consegui, pegou a madeira, que é um recurso muito importante, né? Se ele for na Amazônia, o cara do Minecraft, ele vai adorar. E você pode continuar, e aí, pessoal, vai evoluindo. Cada um desses níveis vai ficando cada vez mais complexo. Vamos pôr aqui no 9, por exemplo. Ó. Vou lá no 9, olha só. Você encontrará recursos mais valiosos no subterrâneo, mas pode ficar escuro lá dentro. Coloque pelo menos 2 tochas e minere, pelo menos 2 carvões. Então, aí já vai ficando mais complexo. O bloquinho de comando tem mais blocos. Até chegar aqui, ó, lá no 13º ou no 14º, que aí vai ficando mais complexo. Mas é isso, você vai avançando.
E aí, você pode trabalhar aqui a ideia de programação, de criação de algoritmo. Olha aqui agora, no último, olha o tanto de bloco de comando que tem. Tudo bem? Você vai avançando, tá? Essa é a ideia que nós temos aqui dentro do code.org, a hora do código, que é muito bacana, muito belezinha para iniciar com os nossos alunos a ideia de construção de algoritmo. Então, deixa eu parar de compartilhar. O link vai no material para vocês, né? Vou compartilhar o nosso PPT. Beleza? Então, aqui o nosso ambiente, né? Que a gente falou para iniciar e começar a ideia de construção de algoritmo. E aí, pessoal, isso aqui já vai ficar para a nossa próxima reunião. Como eu escrevo um algoritmo? Nós vimos ali no code.org escrever por blocos, que é algo dessa maneira aqui. Mas um algoritmo eu posso representar de outras duas maneiras. Por diagrama ou fluxograma, que é esse daqui. Por linguagem natural, linguagem humana, que a gente chama de pseudocódigo, né? Então aqui está a ordem para trocar o problema de trocar a lâmpada, quais são as sequências de passos que eu faço. Ou a própria linguagem de programação, que pode ser blocos, como nós vimos, ou pode ser aqui, ó, esse aqui é um exemplo de linguagem de programação. Esse aqui, no caso, se não me engano, é linguagem, não é Java, você está pensando em linguagem C, tá? E eu posso também fazer por pseudocódigo, que é escrever o que está aqui, ó, está quase igual a isso, né? Tem o início, tem o fim, begin, end, o while, né? Enquanto, e a condição. Random é para achar um número aleatório entre 10 e tal, mas é a mesma coisa, por isso que o inglês ele é indispensável, tá, em programação, quando você vai começando a avançar. Lógico que no nosso caso a gente vai traduzir tudo para facilitar, tá? Então a gente pode escrever algoritmos dessas três maneiras, que isso vai ser objeto dos nossos próximos estudos. Inclusive, escrever o algoritmo para solucionar aquele problema. Qual o problema? O problema de ensinar a máquina a passar margarina numa fatia de pão. Então aí tá, né, a sequência que a gente precisa, nós vamos ver depois como fazer isso, e vamos fazer um resumo, pessoal. Algoritmo é o quarto pilar do pensamento computacional. O algoritmo é um conjunto de instruções e procedimentos lógicos para a solução de um problema ou execução de uma tarefa. Um algoritmo famoso é o algoritmo de busca, que você aprendeu aqui hoje, né? Quando alguém pergunta, nossa, como é que o Google funciona? Você simplesmente vai para falar, fera, é o algoritmo de PageRank. Algoritmo de PageRank, fera. Que usa matrizes e vetores. Vai lá ver. Tudo bem? E podemos fazer uma analogia entre o que é algoritmo com a receita de bolo. Espero que vocês tenham gostado, né? Chegamos ao nosso fim, essa foi a nossa proposta. Teremos mais reuniões para tratar deste assunto. Muito obrigado pela oportunidade. Aqui está as nossas referências, né? Por favor, se você não é inscrito no nosso canal, vai lá, inscreve, compartilha com os parentes, com os amigos, fala que é bom, tá? E deixa eu voltar aqui, beleza? E se Deus quiser, até a próxima. Fiquem com Deus, até lá. Tchau, valeu!